Swim Channel TV 2026 abrindo com um convidado muito especial, um convidado que nos fala diretamente da Europa, um português, Nuno Felipe Pina, fisioterapeuta internacional, a quem há alguns anos nos conhecemos, e ele, como esteve com a seleção chinesa, esteve nos Jogos Olímpicos de Paris, hoje está de volta a Portugal. Ele até já deu uma entrevista para a Swim Channel há algum tempo, por Thiago Medeiros Rodrigues lá atrás, em fevereiro de 2025, mas hoje vem aqui falar conosco nesse Swim Channel TV, contar um pouco da sua experiência. Seja muito bem-vindo, Nuno, como você vai? Muito obrigado, vou bem, é um gosto estar aqui presente e obrigado desde já pelo convite para estar de volta aqui à Swim Channel. Bom, demais, você tá o quê? 34 anos, é isso? É, exatamente, sim. 34 anos, jovem, profissional. Eu vi que você tem uma passagem muito boa por diversas modalidades. Você foi nadador, né? Fui, sim senhor, sim. Foi a minha modalidade durante toda a minha adolescência e início da minha fase adulta. Você nadou em que clube aí em Portugal? Olha, eu comecei no Clube de Natação de Rio Maior. Depois, como eu vivia mais perto da Benedita, abriram umas piscinas na Benedita, tive a representar o Sport Clube Natação da Benedita, que neste momento se chama Benedita Sport Clube Natação. E depois, quando fui estudar para Lisboa, representei o Sporting Clube Portugal e foi aí que terminei o meu percurso como nadador. Sensacional. E eu sei que você, como fisioterapeuta, tem uma passagem por diversas modalidades, o futebol, o hóquei sobre patins, o basquete, mas foi a natação que acabou lhe dando essa oportunidade gigantesca, né? Porque você esteve na comissão técnica da China até os Jogos Olímpicos de Paris. Eu queria que você descrevesse, primeiro porque tem uma história muito legal, né? Você chegou a este cargo de fisioterapeuta principal da seleção lá por um contato de Facebook, de LinkedIn. Pô, será que as pessoas tem jeito de ser contratado pelo LinkedIn? É isso mesmo? Conta aí. É verdade, é verdade. Isto basicamente foi receber uma mensagem. Eu no início nem sabia muito bem aquilo que era, não era? Era uma oportunidade profissional, mas a gente recebe tantas mensagens, nunca sabe se é bem verdade, se é só spam. Mas decidi enviar o meu contacto de e-mail e depois, passando logo 2 dias, recebi um e-mail com os caracteres chineses. Mais uma vez eu nem sabia muito bem se era spam, se era mesmo uma mensagem verdadeira, mas depois, após uma trocazinha de e-mails, decidi responder na mesma, até porque vinha mesmo com o CSA, que é o China Swimming Association, e eu, isto tem aqui um logotipo, fui procurar, de facto vi que existia, respondi e depois fomos trocando alguns e-mails até que percebi que era mesmo um desafio profissional a sério. Sensacional. Então foi um período esse período de negociação começou em 2022, mas o período que você esteve com a seleção chinesa foram os anos de 2023 e 2024, né? Exatamente, sim, exatamente, precisamente sim. Quando já acompanhando a natação internacional, até para as pessoas que nos acompanham, uma das coisas que os chineses têm investido de forma significativa no conhecimento. Eles fazem um investimento gigantesco e lá era uma comissão internacional de muitas nações, né? Eu me lembro do Pierre Lafontaine, treinador canadense-australiano que lá estava o Dennis Cotterell, um grande amigo, um dos maiores treinadores do mundo, o australiano. Eu me lembro que tinha uma americana também, era uma americana que estava lá, era uma mulher? Teve uma passagem, sim, mas ela também tinha origem chinesa e depois foi trabalhar para os Estados Unidos. Mas eu já não me encontrei com ela. E aí eu acho que o Malek é preparador físico, ele ainda está por lá, né? O Malek é americano. Sim, exatamente. Sim, ele é americano e é preparador físico e ainda continua, segundo sei, no projeto, sim, até o dia de hoje. E aí, uma das coisas que eu identifiquei, até para as pessoas conhecerem, é que as comissões técnicas, elas são gigantescas, né? Então são muitos profissionais, nem tantos, muitos, né? Mas vários profissionais estrangeiros,
muitos profissionais chineses. E há essa combinação, acho que deve ser muitas pessoas rodando numa borda da piscina, por exemplo. Sim, sim. Nós, por exemplo, a nossa comitiva para os Jogos Asiáticos, que foram em Hangzhou, no final de 2023, nós éramos cerca de 210, portanto, entre atletas e equipa técnica. Mas aí fomos a maior comitiva, para termos assim, de todo o tempo que eu estive na China, foi quando nos juntámos mais. Mas sim, tinha uma equipa técnica que se misturava, estrangeira, que se misturava com a equipa técnica chinesa. Portanto, nós tínhamos grupos de treino, imaginando uma piscina de 50 metros, uns ficavam mais ao fundo à esquerda, uns mais ao fundo à direita, e tínhamos ali os nossos subgrupos dentro da equipa, para também conseguir dar mais qualidade de treino, agrupando os atletas depois pela organização que os treinadores achavam melhor, ou por especialidade, ou por distância, etc. Hoje... Então, havia sempre os nadadores, os profissionais estrangeiros, que estávamos incluídos dentro das equipas. Portanto, nós não estávamos estrangeiros e os chineses, não, os estrangeiros estávamos misturados com os profissionais chineses. Eu ia comentar o fato de que, por exemplo, eu lembro que tem um determinado momento que... como eram muitos profissionais, você tinha um grupo específico que trabalhava, né? Por exemplo, você tinha um grupo de atletas e treinadores que você servia, era isso, né? Exatamente, sim. Eu quando cheguei, pronto, eu como era dos profissionais mais jovens, era o estrangeiro mais jovem, e como era novo, também na Ásia no geral, mas na China em particular, nós temos sempre muito que mostrar primeiro que temos valor para que possam confiar no nosso trabalho. E portanto eu já tinha provas dadas aqui em Portugal, tinha estado 5 anos a trabalhar na Federação Portuguesa de Natação, 3 deles no Comitê Olímpico de Portugal, e acho que foi por aqui que eles reviram o meu currículo. E quando eu cheguei, eles deram-me um grupo de atletas, o grupo mais jovem, e portanto comecei a acompanhar os treinadores da água, os treinadores eram 100% chineses, também tinham um preparador físico e tinham vários fisioterapeutas, mas são mais técnicos de medicina tradicional chinesa, aquilo que na Europa pelo menos chamamos de medicina tradicional chinesa, ou seja, mais a medicina oriental. E eu fiquei com esse grupo mais jovem, e depois o que foi acontecendo durante todo o meu percurso depois na China, os quase 2 anos que estive na equipa, foi que o grupo foi ficando mais pequeno à medida que nos íamos aproximando dos Jogos Olímpicos. Eles vivem basicamente, porque a China é gigantesca, né? E eles vivem basicamente o ano todo em training camps. Essa é o modelo chinês que se trabalha, né? Então, eles levam o grupo todo, são muitas províncias, né? Tem algumas províncias que são principais, mas eles passam o ano em training camp. E há um controle muito grande. E aí a minha pergunta é, por exemplo, você não fala chinês e os chineses, os nadadores, não falam inglês e também não querem aprender, né? Então, essa é uma coisa interessante. Eles não fazem muita questão de aprender também não. Então sempre tem um tradutor. Como é que era essa relação? O tradutor para chegar na mensagem, será que ela era sempre passada? Eu tenho minhas dúvidas. É verdade, portanto eu não falo mandarim, nem o meu grupo de atletas falava o inglês, só apenas uma das minhas atletas dizia assim umas palavras, mas sempre muito envergonhada. Assim, eu tinha um tradutor, que nós chamamos o intérprete, que nos ajudava a entender a língua, mas também nos ajudava a entender o contexto cultural, o que se passava à nossa volta. Importante. Portanto, muito importante. Daí não ser só um tradutor, ser também um intérprete que nos ajudava a interpretar o que é que se passava. Eu ao início, nos primeiros meses, esse intérprete teve praticamente sempre comigo, quer dentro do processo de treino, quer fora do processo de treino, e ajudou-me a ambientar e a adaptar. Depois, como, lá está, eu já vinha da natação, não é? Tinha estado 12 anos como nadador, depois cheguei a fazer ainda quase 4 anos como árbitro de natação, para ganhar algum dinheiro, e depois como fisioterapeuta, aqueles anos, pronto, já vivia bem o mundo da natação. E o facto de ter estado na Federação Portuguesa
fez-me ir a campeonatos internacionais, já tinha ido a 5 mundiais, entre piscina curta e piscina longa, e então eu conhecia a linguagem da natação, não é? Portanto, claro. E foi depois por aí que conseguia chegar aos atletas, mas sim, ao início eu nunca sabia se estava a ser traduzido literalmente aquilo que eu estava a dizer, portanto tinha que confiar plenamente, mas aí fui muito bem guiado e tenho que dar aqui uma palavra de agradecimento à Federação Chinesa, que de facto foi extraordinária na forma como recebeu. Eu acho isso interessantíssimo, né? Eu tive a vivência, a possibilidade de trabalhar com a seleção nacional do Kuwait por algum tempo, estive em alguns jogos da Ásia, daqui a pouco eu quero falar sobre isso, mas o comportamento chinês é uma coisa interessante, eles são realmente diferentes, né? E por incrível que pareça, não é um ambiente, eu não acho que seja um ambiente carregado, nocivo, não, mas eu acho que é um ambiente muito fechado, e eles são realmente muito fechados, e é incrível porque e quando eu estive trabalhando na Ásia, é incrível que eles são muito diferentes dos japoneses, dos coreanos. Chinês é chinês mesmo, e eles têm esse modelo um pouco mais fechado. Agora, há de se convir de que eles reconhecem na qualidade dos profissionais estrangeiros esse suporte. A visão da Federação Chinesa é gigantesca. Agora, por exemplo, o head coach que lá está, Michael Ball, para mim, um grande amigo pessoal, inclusive, é um dos maiores treinadores do mundo, né? Então, tipo, você trabalhou com o Denis Cotterell do lado ali, um cara que é fera, um cara que deixou a aposentadoria para ir lá fazer os seus últimos anos de trabalho. Mas eu queria que você me falasse do grupo. Eu sei que você teve com o Zhang Heilpan, mas você tinha um grupo mais restrito de atletas, especialmente nessa parte final da preparação olímpica de Paris. Quais andadores faziam parte desse grupo? Então, olha, o grupo, como eu disse, o grupo começou grande e era um grupo muito jovem, portanto, quase todos os atletas nem sequer tinham ido a participação, nunca tinham saído sequer da China, portanto, não tinham participações internacionais. Só o Pan e a Yu Yiting é que tinham já ido a uma prova internacional, mas tirando o Pan, tirando a Yu Yiting, destaca-se aqui o Feilaway, que foi finalista nos 400 metros livres, salvo erro, fez 6º lugar aqui em Tóquio. Isso mesmo. E tínhamos o Wang Haiyu, que era o segundo dos 100 metros livres que participou na estafeta de 4 por 100 metros livres e na 4 por 100 metros estilos nadou de manhã. Portanto, era aqui o nosso segundo melhor velocista, digamos assim, e portanto dos grandes destaques, estes 4 foram aqueles que ao início nem sequer nenhum deles tinha mínimo nem sequer expectativa de participação nos Jogos Olímpicos. Provavelmente a Yu Yiting já tinha alguma expectativa que pudesse fazer alguma coisa, mas lá está, elas eram muito novos. A Yu Yiting, quando eu comecei a trabalhar com ela, ainda nem tinha 16 anos, o Pan tinha acabado de fazer 18 anos, o Feilaway era um ano mais novo, portanto tinha 17 anos, o Wang Haiyu também era um ano mais novo, tinha também os 17, portanto eles andavam ali na casa dos 15 aos 18 anos. Que são nadadores ainda jovens, que já têm alguma idade, claro, mas que ainda eram muito, muito, muito jovens. Portanto, estes foram os 4 que acabaram por trabalhar comigo muito regularmente. Quando digo muito regularmente, foi durante 2 anos, todos os dias, e que depois foram aos Jogos Olímpicos. Mais pontualmente, e como o coach Alex dizia bem, nós estávamos divididos por províncias, portanto nós muitas vezes aquilo que acontecia era alguns atletas, sobretudo os atletas mais velhos, como o Xu Jiayu, o costista, que foi medalhado também de prata nos 100 metros costas em Tóquio, sempre que ele estava connosco, ele trabalhava comigo do ponto de vista da recuperação da terapia manual, sim, sempre, portanto 3 a 4 vezes por semana, normalmente 4 vezes por semana, dependendo ali dos microciclos. Ele trabalhava comigo e tinha esse gosto. Por exemplo, a He Xiwen, que foi medalha de ouro nos 400 metros estilos, e já não se recordo se não foi também nos 200 metros estilos em Londres 2012, que acabou com um parcial a crawl até 58 de 100 livre, 58 fechando 100 livre, quando tinha 16 anos de idade na época. Exatamente, que se mantinha na
mesma na seleção, que foi participar na mesma, mas já noutra prova, os 200 metros brusos, que também era acompanhada comigo sempre que estava em contexto de seleção. Por exemplo, se estes dois, lá está, não estavam sempre permanentes, mas trabalhavam bastante comigo, mas depois tinha outros nadadores que recorriam a mim pontualmente. Porquê? Eu, como sou um fisioterapeuta de Marquesa, mas também sou um fisioterapeuta que trabalha no ginásio a parte da performance física, alguns atletas recorriam aos meus serviços apenas para a parte da terapia manual na Marquesa, enquanto que o grupo que eu mencionei há bocadinho, esse aí faziam a parte da performance e faziam a parte da terapia manual comigo. Depois estes grupos iam um bocadinho variando, porque por exemplo, estes nadadores que eu referenciei, o que foi nadar os 100 metros mariposa também esteve comigo durante um bom bloco de meses, quase praticamente um ano. E que resultado que ele fez, hein? O borboleta segurou a onda daquele revezamento ali. Opa, foi surpresa. Para nós foi toda a surpresa. Uma pressão gigantesca, mas ele deu conta do recado. É verdade, porque era o nosso ponto fraco, digamos assim, era os 100 metros mariposa. Tinha muita pressão aquele atleta, mas ele é um atleta que, dos atletas todos que eu trabalhei na China, era com quem eu conseguia comunicar melhor. Ele não falava, mas conseguia perceber muito daquilo que eu dizia. E, portanto, ele era um atleta claramente inteligente, focado, mais com um quê já mais ocidental, digamos assim. Mas fez uma performance extraordinária. Ele, do ponto de vista físico, estava muito bem preparado. Você mencionou algo, porque, por exemplo, durante a tua passagem por lá, eu vi que por muitas vezes você até postava algumas imagens. Eu sei que a sua função era de fisioterapia, mas por muitas vezes eu vi você atuando até como um preparador físico, né? Por várias vezes você esteve nisso. E tem uma história muito interessante, porque eu, durante os Jogos Olímpicos de Paris, eu trabalhei na Cazé TV, e a gente fazia a transmissão, e depois da transmissão a gente ainda ficava na arena, né, para os programas, depois fazia o trabalho para a sua interna. Então, quando eu saía da arena, era muito tarde, era madrugada já, 1 da manhã, 2 da manhã, eu pegava o último metrô de saída do local. E quando eu estava no metrô, eu nas redes sociais, acho que era véspera ou antivéspera da final dos 100 metros nado livre, que foi o aniversário do PAN. O Zanreu PAN fez aniversário na véspera. E essa véspera ou antivéspera, ele estava na sala da musculação contigo, porque já tinha passado da meia-noite na China e vocês comeram um bolo. Conta um pouquinho desse episódio. Olha, esse por acaso é das histórias mais giras. Portanto, a gente já estávamos nos Jogos Olímpicos, não é? E que o PAN na altura já tinha batido o recorde do mundo dos 100 metros livres, já tinha ganho ouro nos 100 metros livres, mas continuava focado porque ainda tinha a estafeta dos 4 por 100 estilos no último dia. E portanto nós ao longo dos Jogos Olímpicos, portanto daqueles, como sabe, são muitos dias, portanto em competição, 9, 10 dias em competição, nós temos que na mesma manter os níveis de força muscular e de potência muscular dos atletas. Portanto, eu e o PAN fizemos algumas sessões de treino no ginásio, portanto mesmo sessões de treino de força. E coincidiu numa das sessões de treino de força ele estar a fazer 20 anos de idade, mesmo precisamente no horário da China, que era à meia-noite e 00, e foi quando na altura nós tínhamos sempre o tradutor e que nos ajudava na logística connosco, e que me disse assim: olha Nuno, olha, o PAN faz anos agora. Eu nem estava desperto para isso, e de facto assinalámos o momento, tirámos uma fotografia, uma selfie, os três no ginásio na Vila Olímpica lá em Paris. Foi espetacular, essa parte foi muito essas coisas são coisas que marcam, né? Imagine você, né? Eu hoje tendo a oportunidade de entrevistar com você, podia estar falando de tanta coisa, e eu trago isso, porque isso é muito importante, isso é realmente significativo. As pessoas conhecem, às vezes, muito pouco do PAN, né? E até mesmo a evolução. O PAN é um garoto que foi formado com base de fundo, ele era um nadador de fundo, inclusive com bons tempos. O PAN chegou a fazer com 16 anos de idade 15:30 nos 1.500 metros nado livre, que é uma marca bastante expressiva. E durante a pandemia, e eu não sei o motivo, que há uma mudança do PAN para as provas de velocidade. Ele, inclusive, às vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio,
ou seja, 2021 na seletiva, ele já nada muito bem, e eu acho que ele ficou, eu tenho a impressão que ele ficou com o 5º tempo do sem nível, mas acabaram por não levando ele para o revezamento. Mas aí há uma mudança, e a minha pergunta para ti primeiro onde foi essa mudança, quem determinou essa mudança? Eu sei que você, quando chegou lá, ele já estava mais nas provas mais curtas, né? E ele manteve durante todo esse mesmo tempo o mesmo treinador? É o mesmo treinador? Você pode confirmar isso? Sim, o treinador era o mesmo. Foi o treinador... Gu o nome dele? É Gu? É mais ou menos, sim, mas basicamente sim, mas podemos tratar dessa forma. É porque muitos dos chineses acabam por ter depois também um nome internacional. Por exemplo, eles escolhem um nome internacional. Sim, por exemplo, o Pan gostava de Peter, por causa de Peter Pan, então Uau! Peter. Ou seja, isso ninguém sabe, quer dizer que o Pan, ele é chamado de Peter, que está tudo certo. Eles diziam assim, podes-me chamar Peter. Por exemplo, atualmente o recordista do mundo júniores dos 200 e dos 400 metros livres, pelo menos dos 400 sei que a gente chama-nos-lhe Jack, ele gosta que a gente lhe chame Jack. Portanto, a gente até começámos por lhe chamar da Kid, porque ele era um miudinho, mesmo quando começou logo na seleção connosco, tinha 14 anos, ele já era muito alto e ele é um rapaz com um sentido de humor, e então ele disse, não, chamem-me Jack. Jack. Então pronto, ele começava a se chamar Jack. Mas sim, olha, quando eu cheguei, o Pan realmente já nadava provas um pouco mais curtas, ainda não estava nos 100 metros livres, estava mais focado nos 200 e 400 metros, até porque ele apurou-se nos trials da China para os Jogos Olímpicos, apurou-se aos 50, 100, 200 e 400 metros livres, e portanto poderia ter ido nadar qualquer uma destas provas, até porque ganhou as 4. E que depois, por razões de estratégia e razões técnicas, da direção técnica, acabou por ir nadar as provas que nadou, mas que quando eu cheguei, o Pan, isto é uma história também peculiar, que é, eu quando chego para ir fazer a fisioterapia, e no meu contrato, e como os chineses são muito, muito, muito exatos na forma como nos abordam, eu ia fazer apenas a terapia manual de recuperação após o dia de treinos. Portanto, chegava ao final do dia de treinos, cada nadador tinha 1 hora para poder usufruir dos meus cuidados, sendo que eu iria trabalhar ali 3, 4, 5 horas, o que fosse necessário para fazer a terapia manual, tratamento de pequenas lesões, relaxamento muscular. Contudo, quando eu cheguei nesse grupo, eles disseram, olha, está aqui este miúdo, que ele é muito magrinho, ele é bom, mas é muito frágil, que está lesionado, que era o Pan. E ele agora nem sequer não consegue treinar com a equipa, vê o que é que podes fazer com ele. Eu, na altura, eles já me tinham testado e eu já tinha dado as rotinas de mobilidade, as rotinas de core, as rotinas de ativação antes de ir para entrar dentro da água, e acho que eles gostaram daquilo que viram. E então foi quando o treinador me disse, olha, Nuno, se puderes trabalhar aqui com este atleta, ele neste momento tinha 3 condições clínicas, que eram os ombros e era a lombar, ele tem assim as costas um bocadinho fechadas, como vocês veem, assim um bocadinho mais numa posição cifótica, e ele tinha problemas sobretudo em termos da lombar. Tinha passado por uma fase de crescimento, mas os ombros era mesmo o que estava a impedir. E, portanto, eu além da parte da fisioterapia mais tradicional, eu já no Sporting Clube Portugal estive a trabalhar no basquete, eu já era o responsável pela preparação física devido a outros cursos que tirei após a faculdade, na área da preparação física. E portanto eu comecei logo a fazer algum trabalho de força com ele, para ele não estar parado, tinha dores nos ombros, sobretudo depois, mas fazíamos trabalho de membro inferior, e eu já lhe dava algumas indicações do trabalho na água, já fazia adaptação, lá está, tinha uma base nadador e dos 5 anos que tive na Federação Portuguesa de Natação, fiz um trabalho adaptado para ele, e acho que isso foi bem recebido pelos treinadores chineses. Começaram a confiar no meu trabalho e então confiaram-me um pequeno grupo para eu também dar a preparação física, até porque eles na altura estavam a precisar de um preparador físico. E pronto, e depois desde esse momento nunca mais larguei a preparação física do PAN. Portanto, você conquistou logo no trabalho, foi confiança, foi conquista. Isto foi. Isto foi logo na segunda semana, eu cheguei, a primeira semana era tudo novo, ainda há o jet lag, que são 8 horas de diferença de Portugal para a China. A primeira semana ainda foi assim um bocadinho a perceber, mas na segunda semana eles
fizeram logo este teste e de facto o PAN foi melhorando, conseguimos trabalhar as lesões dele. Coincidiu com ele começar a ter melhores resultados nos 100 metros livres e nos 50 metros livres. Portanto, ele aí abriu o espectro dele de provas dos 50 aos 400 e deixou um bocadinho de lado os 800. Ele ainda nadou os 800, ainda me lembro dele nadar 2 ou 3 vezes os 800 lembro metros. Também. Mas aquilo já não era, ou seja, era um nível muito bom, mas em termos internacionais não era tão bom quanto aquilo que a gente já estava a ver que ele conseguia fazer aos 100, 200 e 400 na altura. Pronto, e basicamente depois os resultados foram aparecendo, ele tendencionalmente foi fazendo cada vez melhor aos 100, depois nos Jogos Asiáticos baixou para os 46 fez os 46,9 e foi aí que nós, a partir desse momento, apontámos sempre mais para a distância dos 200 metros, que depois permitia nadar os 100, também permitia nadar os 400, e focámos na preparação física dele para os 200 metros. A partir de Doha, quando ele bateu o recorde do mundo, logo no primeiro dia na estafeta, a partir daí o foco foi cada vez mais os 100 metros livres, com vista aos Jogos Olímpicos. Quem faz o treino do PAN? Quem fez o treino do PAN do período que você esteve lá? Foi o Denis Coterel, foi o Gu, ou foi uma combinação dos dois? É uma combinação dos dois. Eu aí não posso falar muito porque não é bem a minha área, mas daquilo que eu assisti, e o Denis Coterel, só deixar aqui uma nota de agradecimento, foi um treinador que para mim era uma lenda. Eu nunca na vida pensei fera. É isso, quer estar ao pé dele. Como pessoa e como técnico, é fera, impressionante. Inacreditável, das pessoas mais inteligentes com quem eu já trabalhei na vida. Uma personalidade incrível e com uma energia. É um cara, que traz uma alegria. É um cara, olha, ele deve estar com mais de 70 anos. Sim, agora com certeza mais perto dos 80. Ele é uma pessoa que traz uma energia muito grande, e ele foi muito corajoso na defesa do PAN, no episódio do ataque extremamente desagradável. Eu não quero até falar muito disso, já se falou demais, mas tem uma coisa que eu preciso falar, que foi a final dos 100 metros nado livre. Natação é uma coisa maravilhosa. Eu tenho muitos anos de natação, posso dizer, né? Eu já estive em 6 Olimpíadas, 12 campeonatos mundiais, eu já estive em 3 Jogos da Ásia. Eu nunca tinha visto uma performance como a prova dos 100 metros nado livre de Paris, do PAN. Aquela prova, ela foi... Tipo, ela foi tão impactante, porque primeiro que a competição tava uma porcaria, né? Não tinha recorde nenhum, todo mundo tava nadando mal, as pessoas estavam ganhando as provas, mas não tava saindo tempo bom. E a gente falava da profundidade da piscina, né? Muita coisa dentro do fundo da piscina e tal. Gente, daqui aí vem uns 100 metros nado livre, que muda por completo o cenário da piscina. E uma das coisas interessantes é de que, eu sei que você tava lá no meio da torcida, mas eu tava lá em cima, a impressão que eu tive é que as pessoas vibraram um pouco, as pessoas aplaudiram um pouco o feito, porque eu acho que elas ficaram atônitas. A diferença de mais de um segundo do primeiro para o segundo colocado, e eu te digo, agora o David Popovic acabou de fazer um grande resultado, que também deixa a coisa ainda mais no alto, né? Mas aquela para mim foi a maior performance que eu vi na minha vida em natação. Vamos falar um pouquinho desse dia, desse resultado? Olha, esse dia... espero que Deus me dê memória até ao final para eu me continuar a relembrar e a reviver esse dia. Essas horas foram extraordinárias. A preparação para aquela prova foi absoluta. Nós sabíamos que o ponto fraco do PAN face aos seus concorrentes internacionais era sobretudo os primeiros 25 metros, mas sobretudo os primeiros 15 metros. E então aquilo que foi delegado em mim foi a responsabilidade de melhorar essa parte, que sobretudo lucra do trabalho fora da água num primeiro momento, torná-lo mais potente desde o momento do salto, a entrada da água, as primeiras pernadas subaquáticas e as primeiras braçadas. E nós sabíamos que se o PAN conseguisse baixar o tempo dele significativamente aos primeiros 15, que ele tinha tudo para poder bater o recorde do mundo de uma forma expressiva. Isto porque, como o coach Alex disse bem, ele vinha de uma base de fundo. Portanto, a segunda parte da prova para ele estava minimamente adquirida. Mas havia um problema.
é que para seres mais explosivo no bloco, para ser mais explosivo no percurso subaquático, tem que se ganhar mais competência muscular. Isso pode deixar o atleta mais pesado, sobretudo para os últimos 25 metros da prova. E, portanto, aqui a arte aliada à ciência era tornar o pano mais potente, mais forte e mais explosivo para os primeiros 15 metros, mas que isso não lhe retirasse a performance habitual que ele tinha nos últimos 25. E, portanto, eu fui chamado a uma reunião com o presidente da Federação Chinesa e literalmente estava o treinador chinês da água e estava o presidente da federação com mais dois diretores que na China se chamam líderes e que me fizeram uma pergunta literalmente, que é: o que é que o pano precisa para bater o recorde do mundo e ganhar o ouro olímpico? Isto logo a seguir a Doha. E o que eu disse foi... Vou vocalizar. Logo depois de fevereiro de 2024, terminando o Mundial de Doha, no Catar. Exatamente, sim, contextualizando, exatamente. Logo após, portanto, estávamos em fevereiro, estávamos literalmente a meia dúzia de meses dos Jogos Olímpicos, e o que eu disse foi: olha, da minha opinião e da minha visão, ele precisa de melhorar os primeiros 15 metros dele. E um líder ao lado fez uma pergunta em chinês que eu não percebi, e o presidente vira-se para mim, por intermédio do interlocutor, e perguntou-me: então o que é preciso objetivamente fazer para que isso melhore? E eu disse: ele neste momento precisa de saltar mais longe e mais potente, porque o eixo horizontal de salto dele tem índices de força máxima inferiores aos índices de força vertical de salto. Portanto, não é para nós saltarmos em frente, temos que fazer um ângulo de 45 graus, não é? E basicamente isto é o teórico. Portanto, há um eixo horizontal e há um eixo vertical. E nós, na análise biomecânica do bloco, conseguimos ver qual é que é a força horizontal aplicada no bloco e a força vertical. Eu disse: há aqui um problema de base. É que ele está a fazer mais força a saltar para cima do que força a saltar para a frente. E, portanto, para isso nós temos que desenvolver menos quadricípite, que é o músculo que nos permite saltar para cima, e desenvolver mais os músculos glúteos, que são os tensores da anca, que nos permitem saltar mais para a frente. E, portanto, o que nós precisamos é olhar para as melhores referências da nossa equipa, e na altura tínhamos o China Yang, que era brucista, não é? Que já tinha batido o recorde do mundo aos 200 bruços, tinha um salto espetacular. Também tínhamos ali uma boa referência do nosso nadador dos 200 metros estilos, que foi medalhado 3 vezes, portanto no Rio, em Tóquio e em Paris, que era o Hang Chun, e que tinha um excelente salto. E então aquilo que eu fui ver foram os valores de referência dos nossos 2 melhores saltadores e quis com que o PAN no mínimo os apanhasse, e isso de facto foi possível. Com trabalho de força fora do ginásio, com uma transição entre trabalho de força máxima, potência máxima e trabalho, obviamente, de salto no bloco, aí com apoio da equipa também de biomecânica. Passámos imensas horas de volta, sobretudo das primeiras 4 a 6 braçadas, e viu-se que as primeiras 4 a 6 braçadas do PAN de facto fizeram ali alguma diferença, e portanto eu vi a prova em Paris, não é? Como sou fisioterapeuta, eu sou o último a última pessoa que os atletas veem e a primeira pessoa que os atletas veem, porque eu vou com eles até à câmara de chamada. Isto para fazer a rotina de potenciação antes mesmo de irem para a câmara de chamada, que levamos a bola, fazemos as impulsões verticais, fazemos a potência máxima, que se chama Post-Activation Potentiation. PAP, né? PAP. Exatamente. Post-Activation Potentiation, que é para quem está nos acompanhando, por exemplo, é aquele salto que o Caleb Dressel faz momentos antes da partida. Então você ia até próximo do banco de controle com ele para fazer esses movimentos. Exatamente. Portanto, feita essa rotina, eu venho logo em sprint para trás, porque normalmente demoram aí 10 a 15 minutos, porque tenho que passar 2 câmaras de chamada, 10 a 15 minutos eu venho para trás, a correr, Quando chego à bancada, vejo que não tinha lugar. Volto para trás, eu assisti a prova nas áreas dos atletas na televisão. Eu meti-me à frente da televisão, faltavam mais ou menos 5, 10 minutos, e nós sabemos que na zona de preparação dos atletas as pessoas só se juntam à frente da televisão mesmo ali uns segundos ou um minuto antes da prova. Quem é que se coloca mesmo ao meu lado direito? Bob Baumann, que na altura estava a representar a seleção da França. Portanto, eu vejo a final ao lado do Bob Baumann, eu vejo a passagem dele aos 50 metros e eu digo: isto já está.
Já estava. Foi extraordinário. Assim, isto já está. Foi depois o resto da prova, eu nem sequer consegui analisar bem, não é? Portanto, vejo que ele chega, vejo que ele fez aquele tempo. O Bauman olha para mim, assim para lá, para mim, diz assim, congratulations. E entretanto, pronto, isto acontece poucas vezes, aconteceu poucas vezes na vida, mas também sou humano, comecei a chorar literalmente de alegria. Que espetáculo. E pronto, e o resto vai ficar para a história, mas foi extraordinário. Você sabe que eu estava trabalhando na transmissão da Cazé TV, mas o meu som tava uma porcaria, muito, muito ruim o meu som, eu até já contei isso antes, e do meu lado tava o repórter João Barreto, nós assistimos na nossa bancada. E quando sai a prova, e realmente essa imagem que você deu de que ele já tinha ganho, eu tive a mesma coisa, e mais do que isso, quando eu até filmei a prova no meu celular, e aparece no som do celular, eu digo pra ele, quando tem 60 metros, ele vai bater o recorde mundial, a impressão, porque da forma como ele nadou e não parava, o ciclo dele era muito bom. Eu ainda acho que ele dá uma deslizada na chegada, vamos tentar encontrar um defeito na prova dele, né? Porque foi uma prova, como eu disse, pra mim, uma das performances mais espetaculares que eu já assisti. E aí é que vem o outro lado, como ele não fala inglês. E de uma forte até tem uma questão até meio chinesa mesmo, de proteção aos atletas, né? A gente escuta pouco o Pan, mas eu fiz muitas pesquisas e ele estava muito confiante. E mais do que isso, ele até tem eu cheguei a escutar uma entrevista que ele chega a falar que ele gostaria de fazer 45. E ele não é o cara mais sorridente do mundo, ele não é o cara mais simpático do mundo, mas ele é um cara muito direto nas entrevistas dele. E aí eu quero que tu me conte um pouquinho como estava a confiança dele pré-prova e o resultado. Ele ficou satisfeito, porque sorrir ele não sorri, comemorar ele comemora muito pouco. Ele é um chinês mesmo, né? É impressionante a personalidade dele. Isto tem a ver também com a gênese do Pan. O Pan vem de uma família de uma classe baixa. Ele fez toda a sua aprendizagem no contexto público, portanto nas piscinas públicas, portanto longe dos clubes privados internacionais, longe das melhores infraestruturas desportivas, numa casa muito pequenininha, mesmo muito na altura, com poucas condições, digamos assim, e portanto a humildade sempre foi uma característica dele. E a humildade em nós latinos manifesta-se de uma forma um bocadinho diferente no chinês, que é o chinês basicamente ele não fala, não se expressa, acha que não tem direito sequer a fazê-lo. E até às vezes é desrespeito fazê-lo, para nós entrarmos um pouco dentro da cultura chinesa. Entendido isto, entendemos melhor a personalidade do Pan. Eu passei muitas horas com ele. Porquê? Nós, durante os 2 anos, nós vivíamos sempre no mesmo prédio, tomávamos sempre o pequeno almoço, o jantar juntos, comíamos à mesma mesa. Ele tinha aulas de inglês comigo, portanto eu estava a acompanhar sempre as aulas de inglês, ele acompanhava sempre por telefone. Quando ele estava a fazer a terapia manual, ele estava a ter as aulas e eu ia ajudando, e falava com o professor muitas vezes. Ou seja, nós criámos mesmo mais do que um relacionamento de treinador, digamos assim, ao fisioterapeuta atleta, uma proximidade física e emocional muito grande. E isto fez-me perceber o Pan. Isto porquê? Para nós extrairmos, e o coach Alex saberá isto também muito bem, para nós extrairmos o melhor de uma pessoa, nós temos de estar amplamente envolvidos com esta pessoa, perceber como é que ela reage, perceber como é que ela se sente, sem ela nos ter quase que dizer nada. Ele, como não falava inglês, e ao dia de hoje ainda não fala, eu tinha que ver nas emoções dele e nas reações dele, até na cor dele, como é que ele se sentia, e adaptar o treino na hora. Mas isso também me permitiu perceber claramente o que é que eu poderia dar ou que não lhe dar em cada sessão de treino. Por exemplo,
E passando agora aqui para a parte mais das emoções, eu sabia que se ele chegava sempre a horas, isto é a pontualidade asiática, não é? De forma global e chinesa, chegar um quarto de hora antes é quase chegar atrasado. Portanto, ele chegava sempre a horas, mas quando eu via o estado anímico, ou seja, se ele vinha a entrar devagar, se puxava o rolo para começar a fazer aquele rolo de aquecimento, ele vinha mesmo cansado. Ele não precisava dizer-me nada para eu perceber que eu tinha que adaptar ligeiramente o treino que tinha para ele no ginásio. Por exemplo, se tivesse que fazer trabalho de potência, ele não me ia reagir. Portanto, mais valia mudar e adaptar o treino ali na hora. E, portanto, em termos das emoções, a confiança, eu acredito que a confiança se vai construindo com desafios. E basicamente tudo aquilo que nós lançávamos ao PAN, sobretudo nos últimos 6 a 8 meses, ele conseguia ultrapassar, mas era uma coisa fenomenal. Ele tinha um estímulo e dava resposta, e estava naquele crescente em que ele era jovem, mas que já tinha alguma maturidade e conseguiu sempre passar os desafios sem se deslumbrar. Ou seja, sem criar naquela... Alguns atletas começam a comunicar mais nas redes sociais, claro, deixam-se desviar a atenção, mas o PAN mantém sempre no foco, portanto, isso é dele e é mérito dele e, portanto, ninguém pode fazer isso por ele, senão o próprio. Quando a gente chega aos Jogos Olímpicos, nós tínhamos todas as referências de treino, não é? E, portanto, as referências de treino dele eram muito boas, portanto, muito boas. Para nós, para mim e para o treinador, era óbvio que só se alguma coisa fora do nosso controlo acontecesse é que não ia sair um bom resultado. Eu acredito que o resultado, na minha interpretação, foi um extraordinário resultado. Eu, honestamente, não estava à espera de tanto, mas sei que a margem dele ainda poderia dar um bocadinho mais. Ainda poderia ter caído ali para os 30, ainda poderia ter caído para os 20. Pronto, mas isto porquê? Para justificar a posição dele, e depois conseguiu fazer os 45 na estafeta e, a meu ver, ele estava muito melhor no último dia de competição do que nos primeiros, mas isso é o que é e, portanto, é igual para todos. Yeah. Mas dizer que a confiança dele estava em alta, ele chegou aos Jogos Olímpicos para ganhar, nos primeiros Jogos Olímpicos dele, não havia uma segunda opção. Que isto tem coisas boas, pode também ter coisas más, se não acontecesse, mas que aconteceu e só fiquei satisfeito porque de facto foi extraordinário. Pronto. Nuno, tem um episódio em relação às entrevistas dele, porque ele dava as entrevistas para a TV chinesa e eu sempre buscava a tradução, eu acompanhei tudo isso, eu gosto muito. Porque ele não dá entrevista para as emissoras internacionais, a não ser daquela coletiva que foi feita lá no final. E tem um momento em uma determinada entrevista que ele reclama de uma forma muito serena de que ao final do revezamento no primeiro dia do 4 por 100 metros nado livre, ele tentou cumprimentar o Kyle Chalmers e o Chalmers o ignorou, né? Ele traz essa declaração, né, para a entrevista da TV chinesa, e eu tive acesso a isso. E você sabe que aqui nos Estados Unidos nem tanto, mas a Austrália ela tá bem mais próxima da China e isso chegou no Chalmers. E o Chalmers se sentiu mal por isso e o Chalmers tentou uma aproximação com o PAN, né? E o PAN, e aí em defesa do PAN, o PAN o recepcionou. Então, tipo, havia uma rivalidade e o PAN reclamou que ele foi ignorado pelo Chalmers. Eu acho que o Chalmers, que é um baita cara também, viu? Uma pessoa maravilhosa. Eu acho que o Chalmers meio que se deu conta e depois ele se aproxima no PAN e aí parece que esse ambiente depois deu uma amaciada lá. Não sei se você teve acesso a isso. Sim, na altura tive logo acesso mesmo no próprio dia. Nós, agora que já passou, não é, quase 1 ano e meio desses momentos, que está muito mais arrefecido, eu não só me lembro do momento, como presenciei parte do momento. Portanto, aquilo depois passou-se já fora do contexto da piscina. Eu honestamente senti que o Kyle Chalmers nem se apercebeu.
Eu senti que Talvez, ele, na altura, não falou com o PAN porque ele nem sequer se apercebeu, foi o que me parece. E na altura eu não me pronunciei sobre a entrevista, não falei nada disso com o PAN. Claro que dentro destes ambientes é sempre um ambiente muito profissional, portanto não, estas coisas são ruído à nossa volta, nem sequer falei sobre isto com o PAN, nunca falei sobre isto com o PAN. Vi que depois ele deu essa conferência, essa entrevista ali à saída da piscina, e também percebi que depois eles aproximaram-se. Mas dizer aqui uma coisa do PAN, que é, ele tem um lado que pouca gente conhece, e muito provavelmente fora da China muito pouca gente conhecerá, que ele é um doce de pessoa. Doce. Ele é daquelas. Nós já vimos atletas um pouco mais arrogantes, ou um pouco mais sérios, ou um pouco mais até agressivos na forma como encaram a competição. O PAN é completamente oposto. O PAN é dar um abraço aos companheiros de equipa. Se for um rival dentro da China, ele vai lá e fala com eles. Portanto, ele é. Por exemplo, apaixonado por animais, né? Ele é louco por animais. É gatos, então é uma coisa extraordinária. Tem uma outra coisa também. Ele não sei se ele foi criado ou ele é apaixonado pelo avô dele. O avô dele tem uma imagem muito grande na formação dele. Sim, eles, lá está, a família, como tinha poucas condições, eles viviam mesmo todos muito próximos. Não quero estar a dizer nenhuma informação que não tenha 100% de certeza, mas eles viveram mesmo juntos durante vários anos. E portanto até me relembro claramente de uma entrevista que depois até vi com o PAN, que era a mostrarem a casa dele, e de facto o avô muitas vezes aparecia no contexto familiar, que acho que de certa forma ele esteve mesmo muito próximo. Mas pronto, rivalidades à parte e tudo mais, acho que o PAN encarou muito bem a situação. Há sempre um grande desconhecimento daquilo que há durante o que se passa na China, e muitas vezes aquilo que nós não conhecemos temos um pouco de medo ou de receio. Com certeza. E que eu acho que é esse o sentimento que a maior parte das pessoas tem sobre a China, que é como não conhecem, têm medo e portanto algum receio, e acho que o PAN, de certa forma, pelo menos no nosso meio, naquele meio mais núcleo ali de rivalidades diretas, que depois acabam por ser todos companheiros da mesma modalidade, eu acho que ele desfez isso muito bem, pela postura dele próxima, por o tom dele empático, de falar com as pessoas ou de estar com as pessoas, porque ele muitas vezes não fala, só acena com a cabeça e ri. Mas pronto, eu acho que isso fez muito bem, e tenho na melhor consideração não só enquanto atleta, mas enquanto pessoa. Sensacional. Nuno Felipe Pina. E agora o Nuno está de volta a Portugal. Eu sei que você tem uma empresa chamada Forfísio. É um instituto de fisioterapia, é isso mesmo? Sim, sempre me acompanhou ao longo da minha carreira, permitiu-me sempre, enquanto trabalhava em clubes, enquanto trabalhava na federação de natação, permitia-me sempre trabalhar com os atletas mais no privado e ter mais alguma qualidade que muitas vezes não conseguimos ter dentro do seio do clube. Por limitações de horário, limitações do número de nadadores, e sempre me permitiu fazer um trabalho de 1 para 1, mais minucioso, que depois também me permitiu evoluir do ponto de vista técnico-científico. Quando voltei da China, esse projeto ainda continuava, tinha já fisioterapeutas a trabalhar na minha equipa quando tive a proposta de ir para a China, e depois, quando voltei, dediquei-me a este projeto a tempo inteiro, e no último ano, está exatamente agora a fazer 1 ano, portanto no último ano foi a primeira vez que me dediquei apenas à Forfísio. Continuo a trabalhar com nadadores, mas no segmento privado. Fica onde em Portugal? Neste momento a clínica fica em Lisboa mesmo, portanto, exato, na capital, e onde tenho vários atletas de todos os escalões, até mesmo já nadadores masters, que acabam por recorrer aqui aos meus serviços, e tem sido muito giro. Nuno, se a gente olhasse para trás e 2 anos muito intensos de muitas oportunidades na China, qual foi a maior lição pela tua passagem com a seleção chinesa? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, sim, excelente pergunta.
A primeira que eu trago é não julgar, logo à primeira impressão. Muitas vezes aquilo que nós vimos, embora vá contra aquilo que nós acreditamos, vá contra a nossa cultura, tem uma explicação cultural, tem uma explicação histórica, e portanto não julgar é mesmo muito importante. Observar, refletir, tentar perceber o que é que se passa e por que razão é que se passa. Isso deu-me aqui uma tónica de conseguir relativizar muitas das coisas que passam à minha volta. Isso foi um grande ensinamento nos 2 anos que tive na China, que não pareceram 2 anos, pareceu muito mais, na verdade, pela intensidade das semanas e dos meses lá. Mas diria que era mesmo isto, era ser uma pessoa mais aberta, julgar menos, relativizar mais o que se passa à minha volta. Foram os ensinamentos-chave, diria. Sensacional. Esse ano, 2026, tem jogos da Ásia, vai ser no Japão, é uma rivalidade gigantesca, você vivenciou isso em 2023. As pessoas não têm noção do tamanho dos Jogos da Ásia. Gente, os Jogos da Ásia têm mais atletas que a Olimpíada. Tem mais modalidades esportivas que a Olimpíada. É uma loucura. China-Japão é uma guerra mundial. É um negócio impressionante, Nuno. É mesmo. Por acaso, sim, tive a oportunidade de estar nos Jogos Asiáticos, que por acaso foram na China, em Hangzhou, que é uma cidade futurista, muito moderna, praticamente criada do zero na última década. Mas deve ter uns 3 ou 4, 5 milhões de pessoas no mínimo, né? Não tem cidade no mínimo, sim, tem, mas tem mais, sim. Mas dizer que eu, quando cheguei aos Jogos Asiáticos, e disse assim: bem, se os Jogos Olímpicos ainda são maiores do que isto, então não sei o que é que são os Jogos Olímpicos. É impressionante. Mas foi espetacular, adorei. Jogos Asiáticos, a qualidade do evento em si, sensacional mesmo. Nuno, eu sei que você está com uma foto atrás de você e tem uma touca que você está segurando. Eu consigo mostrar aqui um bocadinho. Eu quero que você me conte, porque para isso estar aí é algo especial, né? Porque, por exemplo, aqui está o meu nadador que foi medalha de bronze no Campeonato Mundial de Barcelona 2013, que é o Felipe Lima. Então ele merece estar aqui. Mas aí e isso tem uma história. O Felipe, que antes de ser medalha de bronze em Barcelona, nadou 21 vezes para 1:00 no sem peito. 21 vezes para 1:00 até fazer o seu primeiro 59 na semifinal e depois o 59 na final para ganhar a medalha de bronze. Mas você tem uma imagem aí e eu quero que você me descreva que momento foi esse e por que essa imagem ganhou esse fundo de tela. Boa. Então, olha, eu estava aqui à procura de uma imagem para colocar aqui de fundo para a nossa conversa, e fui à pasta das fotografias que tinha na China, e esta foi logo das primeiras. Disse assim: não, em vez de estar aqui por pessoas ou algum evento em especial, tenho aqui algo que espalha muito bem, que é uma touca de natação, uma touca de competição. Dá para ver aqui melhor na minha mão, que me foi oferecida pelo PAN no final dos trials na China. Portanto, foram em Shenzhen. Tivemos 3 semanas no sul da China, ali poucas semanas antes dos Jogos Olímpicos, e que na altura o PAN ganhou todas as provas em que participou, o que foi extraordinário, incluindo as estafetas. Portanto, estava apurado para os primeiros Jogos Olímpicos dele, e no final, que o meu nadou sempre com esta touca, no final vai-me dar esta touca em jeito de agradecimento. Isto dá para ver ali aqui deste lado uma marquesa, portanto isto é a zona de preparação dos atletas. Ele no final vem-me dar esta touca, e que guardo comigo até o dia de hoje com esta recordação, porque não só marcou o apuramento para os primeiros Jogos Olímpicos dele, como o facto dele estar apurado para ir aos Jogos Olímpicos também faria com que eu também fosse aos Jogos Olímpicos, e portanto foi a minha primeira participação olímpica, e foi um momento para ele e para mim espetaculares, e portanto trazer aqui esta fotografia. Seu famoso sem preço, priceless, isso aí não tem, isso aí é para sempre, é realmente espetacular. Eu lembro que o nosso CEO do Grupo Swim Channel, o Patrick Winkler, ele treinou na Austrália por um bom tempo, e um dos treinadores dele foi o Ryan King, que depois foi técnico do Sun Yang num bom período. E eu lembro que os dois jantaram juntos por ocasião dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Ryan King foi técnico da China, da seleção paralímpica.
E ele contava, né, que na China havia uma pressão muito grande sobre os atletas, muito grande sobre os atletas. E a natação, ela como esporte de alto rendimento, ele trocava, né, a perspectiva de vida dos atletas, e eles realmente encaravam isso de uma forma muito profissional. E você mencionou hoje, né, que ele é um cara que nunca reclamava, que nunca, né, sempre fazia as coisas. Eles realmente têm uma cultura esportiva muito boa sobre esse aspecto, né, de alta performance. Eles são muito respeitosos e tudo mais. E olha, foi um papo muito, muito, muito bom. Nuno, quero... olha, foi bom demais. Aliás, tem uma coisa... Eu escutei, me confirma se o chinês chama pan ou o chinês chama pen? É assim, isto vai depender um bocadinho depois do sotaque e da pronúncia. Do sotaque? Dentro da própria China, porque eles dentro da China têm sotaques muito diferentes, mas podemos dizer mesmo pan. Pan é o mais acertado. Muitas vezes eu dizia mais pan, porque na verdade o tom mais próximo do pan ou do pen acaba por dizer mais parecido com pen do que pan. Entendi. Mas sim, mas o mais aceitável até para referências internacionais é pan. É pan. E Jean Reupan. Sim, normalmente o que a gente costuma dizer é panzale. Panzale. Ou seja, os chineses têm sempre três nomes. É panzale, yu yiting, shu jiayu, Shi Wen, são sempre três. Portanto, é pan, depois tem o zan e depois tem o le. Portanto, lê-se assim, panzale. Panzale. Três tipos. O chinês, como o japonês, como o húngaro, né? Ele começa o nome pelo sobrenome, né? Não é? É verdade. Não é Katinka Rosu, é Rosu Katinka. Exato, né? exato. Como não é Kozuki Kitajima, é Kitajima Kosuke, né? Então eles vão pelo sobrenome. Mas olha, Bruno, bom demais. Olha, muita história legal. Eu desejo a você sucesso com a tua fisioterapia em Portugal. Quem quiser procurar o Nuno no Instagram, qual é a tua rede social, por favor, Nuno? Sim, tenho Nuno_for_physio no Instagram, onde vou partilhando o meu trabalho e vou partilhando parte do meu dia-a-dia. Quem quiser seguir está convidado, espero que seja útil. Fantástico. Nuno, muito obrigado. Olha, foi um prazer enorme ter você abrindo Swing Channel TV temporada 2026. Uma entrevista internacional que traz demais uma história pela sua passagem fantástica. Parabéns, viu? Resultado espetacular em Paris e também em Doha, como até nos Jogos da Ásia 2023. Que seja muito feliz. Muito obrigado a você que está na Swing Channel TV. Gente, obrigado. A gente se vê. Swing Channel TV. Obrigado. Conectando você à natação.